Então vamos agora ouvir o sermão proferido pelo seminarista Walif. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Reverendíssimo Padre Danil, obrigado pelo convite de estar aqui nesse dia santo, obrigado pela confiança, da oportunidade de estar aqui nessa paróquia de Santo Antônio, para juntos fazermos essa reflexão. Saudação também ao diácono, vocês irmãos e irmãs aqui presentes, e de modo muito especial a você, querido irmão, querida irmã, que conosco nessa hora bendita reza em suas casas, em seus lares, meditando as dores, o sofrimento do Senhor, a copiosa redenção que hoje nós recebemos do lenho da cruz. Irmãos e irmãs, hoje toda a terra se silencia para penetrar no mais íntimo mistério da paixão de nosso Senhor. Ele deu a vida para nos salvar. O Senhor morreu por cada um de nós. Hoje nós podemos firmar com toda certeza e afirmar com toda a certeza que o Filho de Deus se esvaziou, abriu mão da sua condição divina, esvaziou-se totalmente e se encarnou. Se encarnou, se fazendo homem, veio até nós pobre, simples, humilde, despojado de tudo para nos salvar. Ninguém a partir de hoje, contemplando o mistério da paixão e morte do Senhor, tem o direito de duvidar do amor de Deus por cada um de nós. Deus morreu por cada um de nós individualmente. Uma vida para Deus é importantíssima. No Evangelho Jesus diz: eu sou o bom pastor, que deixo as 99 ovelhas no aprisco, para ir atrás de uma só que esteja perdida. Deus não quer que ninguém se perca. Por isso Jesus vai ao encontro de cada um de nós para nos salvar. E foi ao escândalo da cruz, ao extremo do sacrifício da sua vida por cada um de nós. Minha gente, talvez diante dessa tragédia cena, dessa tragédica cena, diante de tão grande sofrimento, nós podemos nos perguntar: por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta amargura? Minha gente, este foi o preço que Ele pagou por nos amar. Este foi o preço que Jesus pagou para nos salvar. O Pai eterno não ofereceu bois, carneiros, nem nenhum outro tipo de animal em sacrifício. Ele sacrificou o seu próprio Filho. Ele sacrificou o seu próprio Filho em expiação dos nossos pecados. Hoje, irmãos e irmãs, silenciamos a nossa mente, aquietemos o nosso coração e nos deixemos tocar pelo mistério de Deus, que morre para nos salvar. Deus está morto. Nós o matamos, você e eu. Assim rezou o filósofo Nietzsche. Em parte, não é um dado falso. E gostaria de refletir agora com vocês para chegarmos a uma conclusão. E antes levanto uma questão: qual Deus morreu? Quantos são os deuses que carregamos conosco? Abraão, antes de crer totalmente em Deus,
carregava consigo o costume da sua gente de adorar vários deuses, até que teve um encontro verdadeiro com Deus Criador, o Senhor de Israel. E Abraão, após esse encontro, abriu mão de tudo o que tinha, saiu da sua terra e foi ousado diante do pedido de Deus e do chamado de Deus em sua vida. O tempo passou, a revelação de Deus foi se dando gradativamente para todos os povos. Alianças foram sendo seladas e quebradas, encontros e desencontros, amor e punição. E Deus foi dando provas do seu grande amor por cada um de nós, a ponto de não se conter mais no céu, na sua divindade, e desceu e se encarnou. Se fez visível um de nós, Ele mesmo, Jesus, Deus feito carne, que agora contemplamos morto, fracassado, humilhado, sem vida, aparentemente derrotado. E sabemos que Jesus não era apenas o Filho de Deus na cruz, era Deus mesmo, aquele que Tomé, após a ressurreição, tocará as suas chagas, e irá erguer a profissão de fé de toda a igreja em sua boca: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso Deus é um Deus chagado, um Deus ferido por amor. Realmente, meus irmãos, Deus deve morrer. Mas não o Deus de Jesus Cristo, mas sim aquele Deus que nós criamos e colocamos numa forma e passamos a aplicá-lo na vida de muitas pessoas e na vida da comunidade. Se o nosso Deus, meus irmãos e irmãs, é um Deus ferido, por que insistimos tanto em mantermos uma aparência maquiada de Deus, querendo um Deus que se mostre em palcos, um Deus sem arranhões, sem feridas, sem cicatrizes? Muitas vezes um Deus, quem sabe, vendido como um objeto para ser colocado na nossa parede, em que acharemos belo, lindo, muito perfeito, apenas na obra de arte. A quem acenderei velas, queimarei incenso, ofertarei flores e vou até dizer: como é bonito! Meus irmãos e irmãs, desculpem-me, esse Deus é muito adocicado e não é o Deus de Jesus Cristo. Quantas vezes normatizamos o amor de Deus, reduzindo o amor de Deus a um pode e não pode, excluindo no meio da comunidade o bêbado, o adúltero, o vacilante, o pecador público, o jovem difícil, aquele que tem uma aparência não muito agradável. Mais uma vez, desculpem-me, esse não é o Deus de Jesus Cristo. Esse Deus muitas vezes apresentados pelos religiosos como um Deus contador de méritos e benefícios, um Deus policial que vigia a hora que você vai pecar para te punir. Esse Deus muitas vezes apresentados pelos nossos familiares ou também por religiosos que vive dizendo: cuidado, você vai para o inferno. Ou então quando você mesmo lança outras pessoas no inferno, porque essa pessoa toca na sua ferida, vai direto com algo que você não conseguiu resolver em você mesmo e prefere espraguejar e mandar o outro para o inferno, matando dentro de você. Desculpe, meus irmãos, eu não quero conversar com esse Deus que age assim. Muitas vezes nós limitamos a graça de Deus, reduzindo a graça de Deus a um pode e não pode. Ou vemos então a graça de Deus como uma mágica, em que tudo é muito maravilhoso e que Deus tem que resolver todos os nossos problemas. Minha gente,
mesmo se fosse assim, nunca vamos poder fugir da experiência da morte de Deus. O dito popular diz: em cada príncipe encantado existem também unhas encravadas. Minha gente, nós todos temos feridas que até hoje não conseguimos nomear. Todos temos pecados que não temos consciência e que só muda talvez de referência em relação ao outro. Não somos ilesos a nada, nem mesmo a suposta morte de Deus. E que morra mesmo esse Deus que eu e você construímos ao longo de tanto tempo, impedindo o nosso interior de fazer uma experiência com o verdadeiro Deus, o Deus de Jesus Cristo, que é Abá, Paizinho. Eu e você temos muitas feridas, devido a um falso relacionamento e confiança em um Deus que criamos. E sabe qual é o sonho de Deus para nós? Que as nossas feridas sejam apenas cicatrizes. Pois as cicatrizes são as marcas da nossa cura, a marca da nossa vitória. Meus irmãos, nós não celebramos um mito, mas a força da fé que vence e vencerá a morte de Deus. Deus está conosco. Na profundidade da tua dor, sofre Deus com você. No teu maior pecado, sofre Deus com você. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixe morrer em sua história o Deus que é distante, o Deus normativo, o Deus que só vigia. Deixe ressurgir hoje, na sua vida e no seu coração, o Deus humano, o Deus amor, o Deus que é misericórdia. As feridas de Jesus, descido da cruz, que nós contemplamos agora, demonstram para nós a proximidade, a solidariedade de Jesus com as nossas feridas. Nosso Deus é um Deus solidário às nossas dores. E como nós erramos, como nós vacilamos, muitas vezes criamos tantas imagens de Deus, imagens que se chegam a ser demoníacas. Criamos tantas imagens de Deus que são demoníacas, imagens de um Deus que impede muitos de ver a generosidade sincera de Deus para com o ser humano. Nosso Deus é um Deus flagelado, um Deus torturado. Nosso Deus crucificado é a expressão do ser humano em sua fraqueza, em seu abandono, em sua dor e em sua impotência. Meus irmãos, quanta discrepância entre a realidade de Deus e a que nós apresentamos, fantasiamos, criamos e manipulamos. Muitas vezes nós não fazemos a experiência do Deus Paizinho, do Deus ferido, e não deixamos que outras pessoas também façam essa experiência. Nós somos um nada. É a verdade desse dia. A vida do ser humano é um nada. E sem isso não faz sentido nem chegar ao domingo da Páscoa. Somos todos feridos. E no fim, a pergunta que ressoa nessa noite, para cada um de nós: quando eu serei feliz? Quando passará a dor do mundo? Meu irmão, não é necessário essas perguntas. Não é preciso pensar isso. A felicidade está aqui, diante dos nossos olhos. Aqui está a felicidade. Fracassado, aí está a maior vitória de Deus. Deus venceu a soberba da morte, morrendo em uma cruz. A morte só pode ser vencida porque Deus a experimentou.
A cruz é vitória, a humilhação é exaltação, o abandono da cruz é reconciliação. Sepultaremos Deus, mas não com o rosto abatido, pois sepultaremos as falsas ideias que tínhamos de Deus até hoje. Sepultaremos a nós mesmos, quando quisermos nos colocar no lugar de Deus pela soberba, e assim nós o matamos. Sepultaremos um falso Deus e deixaremos ressurgir dentro de nós o Deus encontro, o Deus da vida, o Deus que come com os pecadores, o Deus que cura os leprosos, o Deus que eleva os humildes, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que acolhe os pecadores, o Deus que perdoa a mulher adúltera, o Deus que supera as tentações, o Deus que nos ensina a rezar, o Deus que me aproxima do Pai, me permitindo a chamar o Pai de papai, paizinho. Jesus agora, irmãos e irmãs, é o único Deus, é o sacerdote, é o altar, é a oferenda. Quanto a nós, minha gente, resta apenas uma certeza: somos bons. Sim, o ser humano é bom. O ser humano não é mau e não é perverso. O ser humano é bom. Somos manifestação da graça de Deus. Nossas culpas são como uma gota de água perto de um grande braseiro de fogo. E uma gota d'água sequer toca o braseiro, porque evapora antes de o tocar. Deixemos, meus irmãos e irmãs, morrer o Deus do vazio, o Deus guerrilheiro, o Deus político, o Deus puro sentimentalismo, o Deus de negócios. O nosso Deus é Jesus de Nazaré, esvaziado, ferido, chagado, o Deus que está em constante luta por nós. No Evangelho, vemos que Deus sempre fez opção pelos pecadores e pelos pobres. Deus não fez opção, momento algum, pelos legalistas e pelos que se diziam puros. Nosso Deus morreu por nós, pelos sobrecarregados, pelos sem inteligência, pelos medrosos, pelos quebrados pelo mundo, por aqueles que quebram as normas, pelos derrotados, pelos fracos, pelos instáveis, por todos que são pecadores. Porque não são as obras de Deus compradas. Porque não são as nossas obras que compram o céu. O céu foi comprado pelo amor. Tenhamos cuidado para não barganhar a gratuidade da misericórdia do Senhor. Amor não se compra, se doa, se dá livre e gratuitamente. Cuidemos para não ser idólatras. Tudo o que damos prioridade e que ofusca a paixão de Cristo em nós é verdadeira idolatria. Deixemos morrer o falso Deus que nós criamos. Levemos hoje, nesta procissão simbólica que iremos fazer, caminhando atrás do esquife do Senhor morto, caminhemos com o corpo de Cristo, que tocou nossa realidade, que como nós sofreu, que como nós foi homem, exceto no pecado, e deixemos desaparecer todo o assombro em nossa vida, e digamos com toda a confiança: nosso Deus é um Deus chagado, nosso Deus é um Deus ferido por amor, nosso Deus é amor, é perdão, é salvação, é ressurreição. Irmãos e irmãs, Deus está morto. Não o Deus de Jesus Cristo, mas o falso Deus que eu, que você, por tantas vezes criou, projetou e informou. Deixemos ressurgir em nós o Deus de Jesus Cristo,
que é solidário às nossas dores, que é solidário à dor do mundo que padece e sofre com essa maldita pandemia. Nosso Deus não é um Deus distante, está conosco, cura a nossa ferida, para que ela possa ser cicatriz, e que a cicatriz nos faça lembrar as nossas dores e nos ensine a viver. Nesse instante, na sua casa, feche os seus olhos e peça a Deus a graça de deixar morrer no seu coração o Deus do ódio, o Deus do rancor, o Deus do pessimismo, o Deus que exclui e afasta, o Deus preconceito, o Deus dinheiro, ganância, o Deus que afasta e que divide, o Deus legalista. Deixe morrer esse Deus no seu coração. Sepulte hoje, num sepulcro, todo o rancor, todo o ódio, todo o peso e amargura que você traz dentro de si. E deixe ressurgir o Deus ferido de Jesus Cristo. O Deus que é ferido, mas que cura. Meu Senhor e meu Deus, o Deus da alegria, o Deus do amor, do perdão, o Deus que acolhe, o Deus que não olha o pecador, mas olha a conversão. Deixe renascer no seu coração a alegria de Jesus, a alegria que é capaz de superar toda a dor. E mesmo vivendo nesse vale de lágrimas, pois aqui na terra nós passamos e vivemos por ele, vale de lágrimas, como Maria viveu, mas sempre foi fiel. Peçamos também essa graça ao Senhor, de sermos fiéis a Ele, na alegria e na dor, até o último suspiro. Sejamos fiéis, perseverantes, pois a fé é a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter. A fé é o maior dom que um homem e uma mulher pode ter. E só tem esse dom quem conhece o Deus de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, que morreu e deu a vida por cada um de nós. Encerro esta reflexão com uma canção que expressa bem o que hoje nós celebramos. Ninguém te ama como Ele. Ninguém te ama como Jesus. Ele deu a vida por você. Olhe para a cruz, foi por ti, porque Ele te ama. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como Jesus. Nas suas santas chagas, Ele nos cura. Nas suas santas chagas, Ele nos perdoa. Com essa outra canção, suplique que as mãos de Jesus, chagadas e feridas, possam tocar nas suas feridas espirituais e corporais, e lhe curando, lhe transformando, lhe dando a saúde no corpo e na alma. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus.
Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa santa cruz e ressurreição remistes o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Nossa Senhora das Dores, rogai. Depois dessa belíssima reflexão, obrigado, seminarista Aleph,